Então, a irmã Marta queira recebê-la, a irmã Vitória, no conjunto do círculo de oração, e os obreiros recebam o Mateus como um cooperador da obra de Deus. Amém? A partir de hoje, a Vitória vai estar louvando com o círculo de oração. Amém? Jovem Vitória. É a jovem mulher agora, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos tratando de uma carta, e essa carta é muito importante para o nosso aprendizado, né? Nós já falamos do capítulo 1, demos início também ao capítulo de número 2, e o autor aos Hebreus continua com a mesma tese, com a mesma temática, tratando-nos dos textos anteriores. Sua tese é demonstrar que Jesus é melhor do que os anjos. Ele deixou isso claro quando mostrou que Jesus é o Filho e os anjos são servos. Mantenha sua Bíblia aberta no livro de Hebreus. E o tema que eu trago nesta noite é a necessidade da encarnação de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Vamos acompanhar a leitura, Hebreus capítulo 1, versículo 4. Então ele deixou claro quando mostrou que Jesus é o Filho e os anjos são servos. No verso de número 4 do capítulo 1 de Hebreus, a Bíblia diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Verso 6. E quando outra vez introduz no mundo um primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Note que Jesus aqui é o rei, e os anjos são os seus servos, seus súditos. Verso 8: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que aos teus companheiros. Note, Jesus também é Criador, e os anjos são criaturas. E tu, Senhor, verso 10, no princípio fundaste a terra, os céus e sua obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Note, meus irmãos, os anjos são criaturas feitas por Deus, e Jesus é o Criador, o Filho de Deus. Então não se compara Jesus com os anjos, assim como fazem por aí. Anjos não têm poder se não for dado pelo próprio Filho ou por Deus. Jesus é o Salvador da igreja, e os anjos são ministros que servem à igreja. Hebreus 1, versículo 13: e qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E o autor, irmãos, ainda reforça a sua tese, quando ele evidencia que o juízo de Deus veio sobre os transgressores da lei dada pelos anjos. Portanto, mais severo castigo receberão aqueles que negligenciarem o evangelho dado pelo Senhor.
confirmado pelos apóstolos e testificado pelo Pai, com sinais de prodígios. Note bem, aqui, irmãos, nós vamos aprender nesta noite. Já aprendemos na quarta-feira retrasada, que nós tratamos do princípio do capítulo 2, aonde o autor, nós não sabemos quem escreve essa carta, mas alguns estudiosos acreditam que pela escrita foi o apóstolo Paulo. Ele está tentando nos orientar que o Evangelho do Senhor Jesus é de suma importância, pois se nós transgredirmos as leis que nele está imposta, nós vamos pagar um severo preço ou um severo castigo. Nós não podemos, de momento nenhum, irmãos, negligenciar a palavra de Deus. Vamos para o capítulo 2, verso 1 agora. Note que o escritor diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos delas. Aqui o escritor ele está dando ênfase a este evangelho. Ele pede para que nós nos atente, prestemos atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviamos delas. Uma coisa, irmãos, é nós ouvir e sair por um ouvido. Outra coisa é nós ouvir e guardar dentro do coração. A palavra de Deus deve ser guardada, deve ser infligida dentro de nós. Então, o livro de Hebreus, que vem trazendo esse enredo, escrito esta carta para uma igreja que estava sendo perseguida, para uma igreja que estava sendo dilacerada, o escritor toma ênfase de dizer: atenta-te para a palavra, atente para os estudos, atente para observar mais o que está escrito, meditando nela de dia, de noite, porque nós não vamos levar nada daqui. Agora, uma coisa que nós vamos levar é o conhecimento. Então, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental. Olha o verso 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Verso 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nós depois confirmada pelos que ouviram? Então, só seremos salvos se ouvirmos a palavra. Essa palavra nos dá a salvação eterna. Não é obras, não é o que você anda fazendo. Tem gente que acha que vai ser salvo porque dou uma cesta básica. Não é isso. Serei salvo porque eu sou dizimista. Também não é isso. Seremos salvos quando ouvirmos a palavra de Deus. Verso 4 do capítulo 2: testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então, resumindo, no capítulo 1 de Hebreus, o autor enfatiza a divindade de Cristo. No capítulo 2, ele enfatiza a sua humanidade. No capítulo 1 de Hebreus, é destacada a exaltação de Cristo. No capítulo 2, a sua humilhação. 4 fatos devem ser colocados em relevo sobre a humanidade de Deus. Primeiro, sua condição. Cristo esvaziou-se de si mesmo, assumindo forma humana. E é nesse sentido, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Segundo, a sua intenção: ele morreu para consumar a salvação do seu povo. Se ele não tivesse morrido, nós não teríamos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Como foi falado da última vez que nós tratamos sobre esse assunto, tem muita gente que não dá mais ênfase para as coisas de Deus. E é isso que ele está tentando nos orientar. Note o verso de número 3 novamente: como escaparemos nós?
se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Verso 4: testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade. É neste tempo, irmãos, que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Se quisermos ver os milagres do Senhor, temos que nos atentar à palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, terceiro ponto, seu resultado, ele conduziu muitos filhos à glória e foi exaltado pelo Pai. Quarto, sua causa, tudo foi feito pela graça de Deus. Tudo foi feito pela graça de Deus. Nós somos fruto da graça de Deus. Nós somos produtos perfeitos da graça de Deus. Só estamos aqui porque a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus me alcançou. Se não for a graça de Deus, irmãos, note, se não for a graça de Deus, o mundo já teria sido devastado. Estamos lutando contra um vírus pequeno. Já tenho aqui falando, pastor, hora que eu estou com esse vírus aí. Ninguém vê, é invisível, mas está derrubando muitos. E nós temos que continuar na presença de Deus. Verso 9 é o texto principal, a saber, a morte e o sofrimento de Cristo foram o caminho para a sua honra e a sua glória. Tem um propósito aqui, vamos adentrar no ensino nesta noite. O propósito do verso de número 5 a seguir, que lemos, é saber do sofrimento de Cristo, irmãos. O Senhor pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui, para que você tivesse a oportunidade de morar no céu. Foi pago um preço alto. Então ele escreve no versículo 9, que é o texto-chave nesta noite, olha o que ele diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O argumento fundamental, irmãos, nesta noite, é entender o porquê ele sofreu por nós. É valorizar o seu sofrimento que ele passou na cruz e atentar a este santo evangelho que nos leva rumo à salvação. Se eu não me atentar para esta palavra, se eu não me colocar à disposição desta palavra, olha, eu estou correndo um sério risco de não ter a salvação. Tudo que eu estou fazendo então é em vão. O argumento fundamental também está no versículo 10, note bem o que o Senhor diz, através dessa carta, inspirada pelo Espírito Santo, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante que em tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Note, trazendo muitos filhos à glória. Isso dá a entender, irmãos, que muitos serão salvos. Muitos de nós seremos salvos porque nós somos filhos de Deus. Trazendo muitos filhos à glória aqui, apresenta a nossa salvação como um processo de conduzir do mundo de pecado para a glória os que se tornam filhos de Deus. Então, quando você se torna o filho de Deus, você se enquadra e, trazendo ele muitos filhos, levará os filhos para a glória. Essa é a intenção do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, em sua natureza divina, humana, cumpriu o mandato dado originalmente a Adão. Cristo terá o domínio sobre todas as coisas.
Não é demais enfatizar que depois de tratar a superioridade de Jesus sobre os profetas, sobre os anjos, e depois ainda de fazer uma solene advertência à igreja, para apegar-se com mais firmeza, lembra do culto passado que eu tratei desse assunto? Fui até um pouco rude, acerca do tratar das coisas do Senhor. O tratar das coisas do Senhor aqui, irmãos, isso aqui é muito sério. Nós devemos valorizar a morte de cruz, de sangue, o preço derramado, ainda que não somos merecedores, porque nenhum de nós, senhores e senhoras que estamos aqui, somos merecedores de estar aqui, mas aprove Ele nos escolher, e note bem, não se espante com o volume de pessoas na igreja, porque vai acontecer. Muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. No tempo em que nós vivemos, os que não tiverem firmado na rocha não permanecerão, porque os tempos são maus, os dias são maus, e nós temos que atentar a tão grande salvação que está vindo aí, que é Jesus está voltando, e Ele está preparando uma igreja santa, pura, remida, imaculada, e Ele vai começar a limpar desde as raízes. Só vai ficar quem tem sustentabilidade, só vai ficar quem ora, quem busca, quem jejua, quem está em santidade, quem quer realmente viver este evangelho. Então nós precisamos apegar-se com mais firmeza a essas verdades, ouvidas cotidianamente, porque, irmãos, nenhum de nós somos enganados, todos nós conhecemos a verdade, todos nós já fomos direcionados para essa verdade. E o livro de Hebreus nos dá esse relacionamento, mostrando todo o sacrifício vivido por Ele. Vai mostrar a pessoa de Jesus como homem, vai mostrar a pessoa de Jesus como Deus. Mas, infelizmente, irmãos, a igreja, por passar por grandes processos, muitas das vezes não valorizam isso. É esse o motivo da carta aos Hebreus. A igreja estava sofrendo mártir e perseguida, e eles estavam esquecendo do sacrifício que Jesus pagou na cruz do Calvário. Ei, igreja, vou falar uma coisa: pode levantar PT, PSB, PSDC, pode levantar qualquer partido político aí, mas eu continuo com Jesus, e eu continuo firme com Jesus, porque nada vai tirar Ele do trono eterno. Então, o objetivo agora aqui é nos mostrar que, embora Jesus tenha sido feito um pouco menor que os anjos, enquanto viveu neste mundo, continua sendo superior a eles. Por que ele se fez menor aos anjos? Porque Ele foi humilde. A Bíblia relata Ele dizendo: quando bateres na sua face, dê a outra. Se te pedires para andar 1 milha, ande 2. Se pedires a tua roupa, dê até a sua túnica, a sua capa. Então note que o evangelho de Jesus é avesso. Oh, glória! Então entender essa humildade de Jesus faz com que Ele se abaixa diante dos anjos, mas Ele continua sendo superior. Ele continua sendo superior a Iemanjá, Oxalá, Oxóssi, todas essas capetadas por aí. Oh, glória! Então, o objetivo ao escritor de Hebreus nessas passagens, mostrar que o Senhor Jesus tornou-se filho do homem, para que pudéssemos ser filhos de Deus. Ele veio à terra para que pudéssemos ir ao céu. Eu vou repetir: Ele veio à terra para que nós pudéssemos ir para o céu. Oh, glória! Carregou nossos pecados para que pudéssemos ser participantes da sua justiça. Tomou a nossa natureza para que pudéssemos ter a sua natureza.
tornou-se homem a fim de restaurar-nos tudo o que havíamos perdido na queda de Adão. Outrora nós não valíamos nada, o cooperador Eliseu, mas hoje somos lavados e pagos por um alto preço. Diga para esse irmão: você tem valor, você tem valor. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus. Entro no primeiro ponto: por que Jesus precisou encarnar, vir como homem. Eu quero destacar 4 solenes razões por que ele precisou vir encarnado. Jesus precisou encarnar para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda. Oh, glória a Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembrastes, ou filho do homem para que o visitastes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, e o coroaste, constituíste sobre as obras das tuas mãos. O autor aos Hebreus aqui, irmãos, ele está citando o Salmo de número 8. O Salmo de número 8 é um dos salmos que faz com que nós reconhecemos o Senhor e a sua criação. Olha o que o salmista diz. Salmo de número 8, abre a sua Bíblia. Davi escrevendo, ele diz: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome para toda a terra, tu cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruísse os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, abro dos teus dedos a lua e as estrelas que ali estabelecesse. Pergunto: que é o homem para com ele te importastes? O filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e coroastes a glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, e todos os rebanhos emanados e os animais selvagens também, as aves dos céus, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Verso 9: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Note que o Senhor Jesus tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Não há nada que escapa dos olhos do nosso Senhor, pois Ele tem domínio, e a honra e a glória seja dada a Ele nesta noite. Deus não perdeu o controle de nada. É vírus, pastor? Está no controle. Ah, mas é uma doença. Está no controle dele. Oh, glória a Jesus. Então Deus o fez à sua imagem, à sua semelhança, e coroou de glória e de honra. Coroado aqui significa ser elevado à mais alta posição. A palavra coroa aqui não é diadema, mas estéfanos, que significa coroado como conquistador. Ele pagou um preço e através desse preço ele recebeu a sua recompensa. Ser coroado de glória traz em si a ideia, irmãos, de verdadeiro, digno de esplendor. Então ele tem todo poder em tuas mãos. Ele é capaz de abrir o mar, de mexer a terra, de fazer o sol parar. Ele é capaz de fazer com que nós entendamos que o mundo está sob o teu controle. Não quero pôr medo em você, de jeito nenhum, mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor, Ele tem o domínio total da face da terra.
Se Ele quiser parar as guerras, Ele para. Se Ele quiser cortar lã, Ele corta. Se Ele quiser estabelecer o reinado dEle na terra, Ele faz, porque Ele pode fazer. Só não é chegada a hora, mas vai chegar um momento que vai estar todo o poder diante das mãos daquele que é e permanece sendo o único Deus de nossas vidas. Oh, glória a Deus. Então Deus constituiu sobre todas as obras de suas mãos, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. O homem estava destinado a dominar tanto o mundo presente como o vindouro. O homem, porém, caiu. Esse domínio era nosso, mas o homem caiu, perdeu esse domínio sobre a criação. Sua coroa jaz no pó, a sua honra está manchada. Os animais que lhe eram sujeitos tornaram-se feras perigosas. O homem tinha o domínio dos animais. Coitado. Estava vendo um vídeo aqui no domingo com um humano, diácono humano, ele mostrando o rapaz se perdeu no Pantanal. Veio a onça e devorou ele. Se fosse no outro tempo, o homem estava sob o domínio dos animais, os animais não comiam o homem. Nem a cobra picava o homem, mas o homem perdeu o controle porque caiu. Cuidado, você está correndo o risco de cair também, mas o Senhor é aquele que te sustenta nesta noite. O diabo pode tentar fazer você cair, mas você não vai cair, você vai permanecer firme na presença de Deus. Oh, glória a Jesus. A queda do homem trouxe sérias consequências. A criação passou a produzir cardos, abrolhos. O ser humano perdeu o domínio que Deus lhe havia dado. Em vez de governar a natureza, passou a adorá-la. Tem homens que adoram o sol, a lua. O homem tornou amante da natureza. Isso aqui é muito forte. É Jesus. Então o homem perdeu o domínio que Deus lhe havia dado. Em vez de governar a natureza, passou a adorá-la ou destruí-la. A imagem de Deus no homem foi desfigurada, afetando a sua vontade, mente, emoção, tornando-o escravo do medo, escravo do pecado, do eu. Diante desse cenário, Deus enviou Jesus, segundo Adão, para restaurar aquilo que foi perdido. Se não for Jesus nas nossas vidas, irmãos, oh glória! Jesus não apenas veio restaurar a imagem de Deus no homem, mas também recuperar o domínio sobre toda a criação, ou seja, a Ele todo domínio e honra. Durante seu ministério, Ele demonstrou autoridade sobre a natureza. Ele disse: cala-te, vento, e o vento calou. Teve autoridade sobre a natureza: quieta-te, mar, e o mar te aquietou, provando que esse domínio estava sendo dado todo a Ele. Ei, se estiver passando pelo vento, tome cuidado. O Senhor ainda tem cuidado daqueles que está na sua glória a Jesus, que está passando pelo vento, que está passando pelo temporal. Deus ainda tem cuidado desses daí, viu? O Senhor não nos deixa sofrer em vão. Deus ainda está conosco. Mas vem da natureza, vem, mas Ele tem o controle. Glória a Deus. Sua morte não foi em vão. Por meio do sofrimento ele foi coroado de glória e honra. E essa união entre o sofrimento e a exaltação é o centro do Novo Testamento. Cristo morreu para libertar os pecadores da morte, morte espiritual, e conduzir muitos filhos para a glória. Aqueles que pertencem, claro, a Ele. Se fores fiel no pouco, no muito Ele te coloca. Se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Eu não estou falando de dinheiro. Tem gente que pega isso aí para...
Se você for fiel agora, lá no céu, você vai receber a sua recompensa. Então por que Jesus precisou se encarnar, segundo ponto? Para conduzir muitos filhos, eu, você, quem está do seu lado, para ir para a glória. Olha o verso 2, o verso 10 do capítulo 2. Ao conduzir muitos filhos, a glorificação. Convinha que Deus, por causa de quem por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus é apresentado como autor aqui. Que autor? Da novela? Não. O autor da nossa salvação. A palavra que nos traz está no grego, que é erkegos, significa pioneiro, fundador, aquele que abre o caminho. Ou seja, Cristo não apenas mostrou o caminho, Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ei, só estamos aqui porque estamos dentro desse caminho, oh, glória a Jesus. Ele veio ao mundo não só para participar da nossa humanidade, mas para transformá-la completamente. Por meio da sua obra, Jesus inaugurou uma nova realidade espiritual, abrindo acesso à presença de Deus. Se não fora Jesus, irmãos, para nos levar até diante do Pai, nós não chegaríamos nunca. Aquele que veio como filho unigênito, único, agora é chamado de primogênito entre muitos irmãos. Isso significa que ele não está sozinho, está levando muitos filhos à glória. E mais, ele não se envergonha de nós. Pelo contrário, nos chama de irmão, de filho, cumprindo o que foi profetizado. Salmo 22, verso 22. Vou anunciar o teu nome aos teus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É noite de louvor, é noite de louvar. Louve ao nome do Senhor nesta noite, aleluia. Isaías 8,17. Esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Só quem está aguardando o nosso Senhor da glória a Deus. Eu estou aguardando a vinda. Jesus vai voltar, irmãos, e não vai demorar não. Arábia, Jesus está voltando. Oh glória. Essa obra não é apenas externa, mas interna. Jesus não apenas morreu por nós, mas vive em nós. Sabe qual é a maior alegria do cristão, irmãos? É acordar cedo e sentir que está cheio do Espírito Santo de Deus. É Deus vivendo dentro dele. Não basta conhecer o Cristo, é necessário viver o que Ele está fazendo em nós, que Jesus está fazendo em você. Não é suficiente falar de cruz, precisamos experimentar a vida transformada. Ei, o Senhor te chamou para ser transformado. Não adianta, é culto de ensino, não adianta ficar com as velhas práticas, tem que ser transformado. Deus não está apenas nos salvando do pecado, mas nos conduzindo à glória. O caminho é esse. Quem é conduzido por Cristo em processo de santificação, pois Ele levará glória àqueles que estão sendo transformados. Eu estou sendo transformado. Cada dia que passa a gente vai se transformando, até chegar ao ponto que Deus fala, agora chega, agora vem para cá. E aí nós vamos para a glória. Crente não pode ter medo de morrer. Crente fiel não tem medo da morte. Eles estão o escritor aqui de Hebreus está escrevendo para uma igreja que está sendo morta. Estudem sobre a história da igreja. Vocês vão ver quantos que morreram em nome de Jesus. Crianças, mulheres foram mortas por causa desta palavra. Então, a verdade central aqui é que Jesus é o caminho que foi aberto para nós entrarmos, para sermos salvos. O líder que vai à frente
é o Salvador que não apenas nos resgata, mas nos transforma e nos leva até o fim. O Senhor não abandona você no meio da caminhada, Ele continua contigo. A glória que vem de Deus restabelece a nossa comunhão com Ele. Então, se estamos em comunhão, estamos juntos no GPS de Deus. E qual é o destino? O céu. Perceberam que o livro de Hebreus só fala de céu, de glória, de trono? É o lugar para onde nós iremos. Aquele que tem fome e sede de Deus vai entender o que eu estou dizendo. Irmãos, não devemos se apegar, eu tenho dito isso quase todo dia aqui na igreja, não devemos se apegar às coisas materiais, porque tudo vai ficar, mas de uma coisa nós temos certeza: a morada no céu é garantida. Por que Jesus precisou encarnar? Terceiro ponto: se Ele não tivesse encarnado como homem, Ele não ia destruir o diabo e libertar os cativos. Hebreus 2,14, vamos ler. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos. Calma aí, irmão, só abaixar isso aqui. Perdão. Vamos de novo. Verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos, eu, você, quem nos ouve, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Agora, quem não tem Jesus, tem que ter medo de morrer. Vou repetir. Está gravando, né? Por sinal, tem bastante gente assistindo. Quem não tem Jesus deve ter medo de morrer, porque não sabe para onde vai. Na verdade, até sabem para onde vai, mas não querem enxergar a realidade. Agora, aqueles que morrem em Cristo Jesus já sabem para onde vai, para a glória. Então Jesus tornou-se plenamente humano, identificando-se conosco como nosso irmão, para a encarnação, que foi um detalhe, mas uma necessidade. Ele precisou assumir sua natureza para nos representar e salvar. Então, como eu disse da outra vez que nós entramos nesse assunto, Ele sabe o que nós estamos vivendo. Ele passou as aflições que você passou. Tanto que Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se Ele suportou, nós também suportaremos, porque nós não somos diferentes dEle, somos iguais a Ele, sentimos o que Ele sentiu. A única diferença é que Ele é o Filho de Deus e está acima de todas as coisas. E se Ele está acima de todas as coisas, tudo está sob o controle dEle, principalmente a minha e a tua vida. A tua vida tem um dono. Tem até um hino que diz: eu tenho um dono e Ele cuida de mim. Se está frio, Ele esquenta, chorando, acalenta, Ele é tudo para mim. Eu tenho um dono, com Ele tenho paz. Então esse dono, até me arrepiei agora, senti a presença de Deus. Aleluia. Ele é o dono de tudo, inclusive de mim. Nós não se manda, irmãos, é Deus que manda em nós. É por isso que muita gente bate cabeça aí, dá tudo errado, faz do jeito dele e não é do jeito de Deus, dá errado. Eu tenho visto isso quando eu estou na obra. Não consultamos muitas das vezes a Deus e aí agimos do nosso jeito, sofremos as consequências.
Então, diante desse propósito de encarnação, nós nos tornou a sua família. Deus nos tem como uma família. Deus se assenta conosco à mesa. Presta atenção nisso aqui. Volte a comer na mesa. Você não, pastor, eu prefiro comer lá na minha cama. Não faça isso. Volte a sentar-se na mesa com sua família. Deus tem sentido falta disso. É por isso que tem muita bagaceira em casamento, tem muita bagunça dentro de lares, por não se assentarem mais à mesa. Mesa significa comunhão. Note que na mesa está Jesus, e ao seu redor os 12, fazendo o quê? Se relacionando, tomando a Santa Ceia. E no meio desse relacionamento, sentado eles à mesa, quem aparece? O diabo. Nós não estamos isentos, irmãos, de sermos tentados. O diabo vai continuar nos perseguindo. Agora está Jesus na mesa, do lado dos 12 apóstolos, e junto com ele o diabo. Mas só que um dos 12 não vigiou. Aí está o perigo. Um dos 12 não estava vigilante. Então o que acontece? O diabo entra nele. Então quando o diabo entra nele, o Senhor automaticamente reconhece e fala: o diabo está aqui. E o diabo está em alguém aqui. Quem? Aí Pedro e João ficam preocupados e vira para: sou eu, mestre, sou eu. Não, um de vós há de me trair. Aí eles ficam mais preocupados ainda: sou eu, mestre? Quem é? É João? Quem é? É ele, aquele que pôs o bocado do pão na boca. Aí Judas já estava longe, já não estava mais na mesa. Igual tem muita gente que já... Mesa é comunhão, relacionamento. Presta atenção no que eu estou falando. Então ele já não estava mais se relacionando com Deus, com Cristo. A mente dele já estava voltada às coisas da terra, dinheiro. 30 pratas de moeda. Não estou me entendendo, estou sendo... Está na mesa, mas o coração dele está lá fora. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou receber? A ponto de vender aquele que o ama. Aquele, olha só, o beijo que Jesus dá nele depois é um sinal de afeto, é um sinal de que não guardou remorso. Isso aqui é forte. Significa que tem gente que senta na mesa, participa conosco da Santa Ceia, mas na verdade está longe. Isso é o perigo. Judas já estava morto espiritual. Cuidado, tudo tem um limite, irmãos. Tudo tem um controle, tudo tem... E tem gente que não está sabendo dividir isso. Tem gente que não está sabendo administrar isso. E sofre as consequências depois. Ei, irmãos, buscai primeiro o reino e as demais coisas, olha o texto, bom, isso aqui é Bíblia, as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, o mal desse século chama ansiedade, depressão. E por que muitos entram por esse caminho? Por não conhecer o Jesus da mesa. Tornar-nos sua família, somos parente legítimo dele. Você chama qualquer um para sentar contigo à mesa? Você abre a porta da sua casa e fala: entra aqui, vem almoçar aqui, quem você não conhece. Só vai na sua casa, só vai na sua morada quem você conhece. Então, os 12 que estavam ali conheciam Jesus. E tem gente que conhece Jesus, mesmo conhecendo Jesus, que mudou a vida dele, que mudou a história dele, que tirou ele de fora, colocou ele para dentro. Mesmo assim, muitas das vezes ele esquece. E é nesse esquecimento que o nosso adversário trabalha. Ele está cirandando, rodando, a Bíblia diz, ruivando como um leão, esperando somente uma oportunidade para quê? Para tragar, tirar essa pessoa da presença, como fez com Judas. Quando ele entra em Judas, ele tira Judas da presença. Aí que Jesus fala para ele: vai, Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Vai, Judas. Tem
Muita gente traindo Jesus. Eu não tenho medo de dizer, mas tem muita gente trocando Jesus por qualquer coisa. Mas nessa noite nós possamos entender e voltar aos pés da cruz. Não troque Jesus por nada. Aqui a igreja estava assim: ou você confessa que você não é de Jesus, se confessa vai morrer. A igreja estava confessando, dizendo: eu sou de Cristo, morria. Eu sou de Cristo, morria. As crianças diziam: eu sou de Cristo, morria. As mulheres diziam: eu sou de Cristo, e morria. Está querendo pagar um preço? Quem é de Jesus permanece com Jesus, ainda que isso lhe custe a sua cabeça. Oh glória, vai chegar um momento, a perseguição vai voltar. Hoje está bom. Eu tenho falado isso, irmãos, mas é só você ver as redes sociais. Tem muitos homens de Deus. A internet, ela é uma fonte de alimento, que tem muita coisa boa e também tem muita coisa ruim. Cabe você peneirar. Paulo diz: tudo me é lícito, porém nem todo me convém. Todas as coisas me são lícitas, porém não me deixarei ser dominada por nenhuma delas. Eu não sou dominado pela internet, mas quando eu preciso dela, eu vou recorrer a ela. Ela me liga ao mundo, ela me liga. Eu recebo mensagem da África. Esses vídeos que a gente filma aqui, eu recebo mensagem de missionário. Meu celular chove de pessoas querendo que eu vou pregar lá fora, mas não é o tempo. Como é que eu faço para trazer seu ministério aqui? Como é que eu faço para trazer o seu aqui? Eu não sou pregador itinerante, eu cuido de igreja. Deus não me chamou para ficar andando que nem barata tonta. Deus me colocou para cuidar da igreja, ainda que seja 10, 20, 30, mas Deus me chamou para cuidar da igreja. Propósito da encarnação: destruir o poder da morte, libertar os que viviam escravos pelo medo. Jesus, como nosso substituto, precisou morrer, pois o salário do pecado é a morte. Então ele morre ao nosso favor. Agora o que você está fazendo para fazer jus a essa morte? Você teria coragem de morrer por mim? Alguém aí teria coragem de morrer pelo pastor? Claro que não. Morra ele. Mas agora ele morreu sem te conhecer. Mesmo sabendo que nós era porcaria, ele morreu por nós. Paulo falou assim: eu sou um lixo, eu sou a escória da sociedade. Paulo, quando ele se converte, após ele ser um perseguidor da igreja, ele vai falar assim lá em Corinto: eu sou a escória da sociedade. Ele podia ter batido no peito e falado: não, eu sou apóstolo, que hoje muitos batem no peito. Eu sou pastor, eu sou presbítero. Tem uns que andam por aí e falam: eu sou pastor. Que irmãos? O Senhor não nos olha desta maneira. Do mesmo jeito que Ele olha para mim, Ele olha para o irmão Eliseu. Do mesmo jeito que Ele olha para o Eliseu, Ele olha para e vai olhar. A mesma estatura. Então ele vence a morte, ele venceu a morte, arrancando o seu aguilhão e desarmando o diabo. Quando ele morre, ele vence o diabo, porque o diabo não queria que ele cumprisse o propósito. Ele cumpre o propósito. A Bíblia afirma que o diabo foi destruído. Verso 14, lê para mim o texto de Hebreus 2,14, enquanto eu bebo uma água. 2,14.
Todas as vezes que comer e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e recebendo, dado graças, disse, está dizendo que Ele participou das mesmas coisas que nós participamos aqui. Todos segundo sábado do mês. Não houve diferença entre ele. Ele mostrou para nós. Embora Satanás tenha influência por causa do pecado, a autoridade final pertence a Deus. E ele só age dentro dos limites permitidos. Então, por meio da morte e ressurreição, Jesus trouxe a vitória completa. Eita, e tem gente que tem medo dele ainda. Ai, eu tenho medo do diabo. Você tem medo do diabo não, irmão? Quem tem que ter autoridade, irmã Marta? Você sabe que ele trabalha no seu medo. O diabo, ele atua no seu medo. Hoje eu estava lembrando, quando eu fiz 18 anos, eu raspei minha cabeça no candomblé. E lá dentro eles cortaram minha língua e falaram, você não pode falar nada do que acontece aqui. Eu falei, será? Aí depois que eu me converti, eu fiquei com medo, porque eles cortaram a minha língua. Eles pegaram um punhal e cortaram a minha língua e falou que eu não poderia contar nada que acontecia lá dentro. Eu falei, se Deus... Depois que eu me converti, eu fiquei pensando, se Deus me levou lá, é porque Deus queria que eu visse alguma coisa e contasse. Lá não presta, lá não é bom. O homem que vai lá, ele vai iludido. O espiritismo é uma ilusão. Eu falo porque eu vivi isso. E muitos são iludidos, porque o diabo é o pai da mentira. Inclusive hoje é o dia dele. Que dia é hoje? Dia 1º. Dia do quê? E quem é o pai da mentira? Pronto. Então hoje é o dia dele. Mentiroso, sem vergonha. Então o diabo sempre vai mentir para você. Mostrar alguma coisa que não existe. É ilusório. E é isso que tem tirado muitos crentes da mesa. Ele vem sorrateiramente. Você vai ganhar mais. Você vai ter sucesso. Você vai ser bom. Você vai ser um destaque. Você vai ficar rico. Aí o camarada bobo, porque é bobo. É bobo. Aí depois não vai dar tempo. A primeira corda que vir vai se enforcar. Foram lá. Cadê Judas? Eu estava lá enforcado. Cuidado, irmãos. Oh, glória a Deus. É com muito temor que eu digo isso. Tem muita gente preocupada. Viu, Mateus e Vitória, que estão casando agora. Busque primeiro as coisas de Deus. Deus é fiel, Ele não deixa faltar nada. Aleluia. Então, Ele veio destruir as obras do diabo. Libertar os que estavam cativos, libertar eu, libertar você, triunfou sobre os poderes espirituais, cumpriu a promessa de esmagar a serpente. Agora, podemos declarar com confiança que nada pode nos separar do amor de Deus e que no futuro a morte será totalmente eliminada em nossas vidas. Eu quero já aplicar, não viva com medo. Jesus já venceu a morte e o inferno. Ai, tem gente que tem medo de ir para o inferno. Tem gente que tem medo do inferno. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O inferno nem foi inaugurado ainda. Quem vai inaugurar é Satanás e os seus adeptos. E quem morre sem Jesus vai para onde? Vai para o Hades, lugar de tormento, ranger de dentes. Lá você vai gritar mamãe, papai, ninguém vai te ouvir. Uma experiência muito, muito legal, uma história. O anjo pegou um jovem, desceu com ele lá no inferno. Desceu com ele e falou, agora você vai conhecer o inferno. Soltou ele lá. E aí, ele chegou lá, ele encontrou o diabo bem vestido, tomando uísque, tomando cachaça, um monte de mulher em volta. O pancadão tocando de um lado, o funk rolando do outro, o pagode do outro. Ele falou, opa, é aqui mesmo que eu vou ficar.
E aí, quando o diabo viu ele, falou: e aí, meu amigo, como é que você está? Vem cá, vamos tomar uma. Ele ficou contente, falou: olha, até aqui eu sou conhecido. Aí sentou na mesa com o diabo, bebeu, fumou. Aí o anjo desceu e falou: agora é a hora de você subir. Agora você vai ter que conhecer o céu. E aí quando ele entra com o anjo, os dois, um do lado do outro, ele fala assim: olha, do jeito que está aqui está bom, não quero nem saber como é que é o céu. Se aqui no inferno está assim, imagine no céu. Então você me deixa aqui mesmo? Eu não quero nem conhecer o céu. Aí o anjo olha para ele e fala assim: então você está falando, então pode ir. Mas quando ele volta, a realidade é outra. Quando ele volta, a escolha, o caminho, a escolha dele foi errada. Quando ele chega, tem ranger de dentes, gente gritando, gente em agonia. É assim que o diabo faz. Primeiro ele dá o prato e depois ele lança no inferno. Ninguém mais quer pregar, irmã, sobre o inferno, mas o inferno está bem aí. Vai achando que é mil maravilhas. Aí quando ele falou: cadê o diabo? Estava aqui bebendo agora, cadê ele? Agora já não tem mais o diabo, é gente gritando, pedindo socorro, me tira daqui, pedindo ajuda. Lá, irmãos, não vai ter parente, amigo, não vai ter sócio, não vai ter salário. Lá é você e você, a sua escolha. Então Jesus já venceu o diabo. Quem está em Cristo já vencemos isso aí. Versículo 4 para finalizar. Jesus precisou encarnar para ser fiel e misericordioso. Verso 16. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Na verdade ele não escolheu os anjos, mas escolheu eu e você. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para que ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então Jesus morreu para salvar os anjos caídos. Quer dizer, Jesus não morreu para salvar os anjos caídos. Para eles não há redenção. Sua obra foi direcionada à descendência de Abraão, que nós vamos aprender aqui domingo, na nova lição. Somos descendentes de Abraão, ou seja, aqueles que vivem pela fé, e não apenas por linhagem natural. Sua capacidade de nos socorrer vem não só da sua divindade, mas também da sua humanidade. Ele foi ser humano. Então, Ele quer que todos nós sejamos salvos. A maior vontade do nosso Senhor, irmão, é que todos nós sejamos salvos. Qual é o pai, irmão? Fala para mim, que quer ver o mal de um filho. Ainda que o filho não preste, ainda que o filho seja um cavalo, um cachorro, mas ele quer bem do filho. Assim é Deus com nós, é Deus conosco. Jesus morreu para fazer propiciação pelos nossos pecados, ainda sem nem saber quem éramos. Como sumo sacerdote, ele satisfez a justiça de Deus, levando sobre si a ira dos nossos pecados. Por meio da cruz fomos perdoados, justificados, reconciliados com Deus. Essa verdade é central na carta aos Hebreus. Jesus morreu para socorrer os que são tentados. Então, irmãos, nós temos o socorro, e socorro bem presente na angústia, socorro bem presente nas enfermidades, socorro bem presente na luta. É Ele que está conosco, e a Bíblia garante que nenhuma tentação é maior do que podemos suportar. Deus sempre dá o escape. Ah, pastor, eu caí. Mas Deus já tinha dado um escape. Ninguém nasce planejando errar. É com o tempo você vai aprendendo. Note que Davi, para ele pecar, ele planejou. Ele sentou, pesquisou, olhou, maquinou, chamou alguém. Vai lá, traz ela para mim, que ela é minha, agora ela me pertence. Você vê que ele teve tempo. Aí aconteceu de repente, fui cair. Não existe isso.
Todo pecado nasce primeiro, engodado. Quando o pecado é engodado dentro de você, ele vai criando força, vai criando força, vai criando força, até o dia que você não aguenta mais. Você não está sozinho. Quando você clama a Deus, Deus corre para te socorrer. Verdade central aqui: Jesus é o nosso Salvador, é o nosso sacerdote, socorro presente. Ele nos resgata do pecado, nos reconcilia com Deus e nos sustenta em cada luta até a vitória final. Oh, glória a Jesus. Viu, irmã Marta, você vai vencer. Você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é contigo. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Conclusão: diante de tudo isso, atendemos que a obra de Jesus não foi limitada nem superficial, foi completa, poderosa e transformadora. Ele não veio para os anjos, mas veio por nós, veio por aqueles que creem, que choram, que lutam, que caem, mas se levantam pela fé. Jesus não apenas abriu o caminho, Ele está no caminho conosco. Não apenas morreu por nós, vive por nós e em nós. Não apenas venceu o pecado, nos dá a vitória todos os dias, para que nós saiamos vitoriosos. Então, irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes, né? Hoje é o dia especial, hoje é um dia que o Senhor escolheu nós para estarmos aqui. Então, mesmo que ainda o mundo diga ao contrário, as circunstâncias digam ao contrário, mas nós somos mais do que vencedores. Diga para você mesmo: eu sou um milagre por estar aqui nesta noite. Muitos queriam estar aqui, irmãos, mas infelizmente não podem estar. Muitos desejavam estar conosco, mas infelizmente não podem estar mais. Mas dê um brado de glória e glorifica por você estar aqui nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Jesus, nessa noite eu te glorifico e te exalto, crendo, Senhor meu Deus, que tudo é possível, que tudo está sob o teu controle. Eu oro, Senhor, pelo cooperador irmão Paulo, que também está enfermo. Eu oro, Senhor, pelas irmãs, pela irmã Ana, pela irmã Teresa, pela irmã Maria, por todas as nossas companheiras que estão, Senhor meu Deus, doentes, enfermas. Senhor, eu oro pelos companheiros também, o diácono presbítero irmão Ageu. Abençoa teu filho, que o Senhor venha curado de toda enfermidade, de todo mal, que o Senhor venha abençoar a tua igreja poderosamente, livrando nós de toda a pandemia, de tudo aquilo que faz com que nós venhamos, Senhor meu Pai querido, perder as nossas forças. Deus abençoa a tua igreja, leva-nos em paz, e é o que eu te peço nesta noite, em o nome de Jesus, para todos